Feliz Ano Novo para quem eu não falei ainda. Foi designado esses próximos domingos para que a gente veja um pouquinho do que foi planejado no ano passado. A gente já pode falar do ano passado, 2021. E coube a mim falar daquilo que eu estou responsável, junto com o Sérgio. Então, nós vamos falar um pouquinho de projeto social e um pouco menos sobre promoção social. Existe um pouquinho de diferença aí. E existem iniciativas na igreja a respeito de promoção social, que talvez a gente pensasse de uma maneira um pouco mais ampla. E o projeto social é alguma coisa um pouquinho mais focada. E antes da gente realmente começar, eu gostaria de fazer uma oração, que Deus realmente fale com a gente nesse dia. Senhor bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, nós queremos te agradecer por podermos estar aqui de novo, abrindo a tua palavra e vendo que direcionamento o Senhor nos dá a respeito desse tema. E que as nossas ações possam ser agradáveis a ti, e que possamos entender qual é a sua vontade nessa área. Por isso queremos te agradecer e te louvar em nome do seu Filho amado Jesus. Então, eu queria começar falando de algumas premissas que tem que nortear, premissas bíblicas que devem permear toda a nossa ação social, individual e coletiva. E a primeira delas, que deve ser um norte para a gente, é o que está lá no comecinho, lá do Pentateuco, quando Deus entrega a lei para Moisés, e ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E Jesus acrescentou lá na frente, amar o próximo como ele nos amou, que daí fica até um pouquinho mais difícil. Então isso não pode ser uma premissa. Toda a nossa ação social tem que considerar esse princípio. Outra coisa que eu queria frisar, toda a ação, de uma forma ou de outra, vai estar envolvendo aquilo que a gente vai chamar de pobre. E a Bíblia é rica em expressar isso, e muitas vezes a palavra usada para pobre é aquela pessoa que não consegue se sustentar. Não é aquele que tem pouco, é aquele que não consegue se sustentar. Mas, frente a isso, eu queria trazer esse versículo de Deuteronômio, que fala assim: sempre haverá pobres na terra. Diante de uma afirmação dessa, a gente pode ficar sossegado e falar: não adianta, o problema não vai ser resolvido, então não adianta o que eu fizer, a coisa vai existir. Mas eu acho que não é assim. Mesmo que isso não seja resolvido, nós temos que ter uma ação. O restante do versículo fala: portanto, eu ordeno que abra o coração para o seu irmão. Então, isso deve ser um norte para a gente também. E lembrando que Jesus mencionou esse versículo, na realidade, os evangelistas mencionaram esse versículo que Jesus falou, mas num contexto de não entendimento adequado da situação, porque naquela situação alguns evangelhos falam simplesmente uma mulher, e o evangelho de João fala que é Marta Maria, e ela ficou na dúvida, que quebrou o vaso de perfume e colocou nos pés de Jesus. E daí os discípulos ficaram indignados: por que você não deu isso aos pobres? Mas na realidade o pensamento era de alguma forma usar esse recurso. Então Jesus usou isso de um outro contexto. Mas é uma verdade que a gente não pode deixar de observar. Outra coisa que eu queria levantar é que teve uma outra oportunidade que Jesus fala alguma coisa que não pode ser entendida como normativa.
mas a gente não pode deixar de considerar essa questão. Quando Jesus esteve diante do jovem rico, que é falado do jovem rico, que é escrito em Marcos, ele fala: vende tudo o que tem e dá aos pobres. É claro que isso aí não é um pedido para a gente estar vendendo o que tem para ficar distribuindo, mas é para não ter os bens como algo que seja somente seu e só você pode usufruir. Então essa é uma questão que a gente tem que estar considerando. E eu queria fechar um pouquinho esse leque e perceber que a Bíblia fala de três classes de pessoas que têm que ser atendidas: o estrangeiro, o órfão e a viúva. E eu vou abordar um pouquinho mais focadamente a viúva. Esse texto aqui diz: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Ou seja, ele tinha uma ordem clara para que todo agricultor, todo que tivesse terra, não colhesse tudo. Tinha uma partezinha que tinha que deixar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Existem outros textos que falam isso, e eu destaco aqui em Isaías. E daí ele fala: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a casa da viúva. O contexto que está esse versículo de Isaías é uma grande repreensão ao povo naquela época, porque eles estavam indo ao templo para adorar, mas adorando de maneira errada. E daí ele falou: olha, vocês primeiro precisam defender a causa da viúva. E seguindo aqui, eu quero trazer para vocês uma aplicação e estudar um pouquinho mais detalhadamente um personagem bíblico que eu gosto muito, que é Boaz. E eu chamaria isso tudo aqui de cultura de Boaz. Então, é uma cultura que Boaz apresenta no livro de Ruth. A gente pode observar isso, e que é algo que nós devemos aprender. Eu diria que nós devemos ser como Boaz, aprender como foi Boaz. E eu vou destacar algumas coisas dele. E um destaque que eu quero colocar é que logo que ele conhece Ruth, na realidade ele estava vendo ali diante dele uma estrangeira e viúva, ele tem a curiosidade de saber quem ela é. Ou seja, o desenrolar da história vai nos mostrar que ele já sabia da história dela, mas não sabia quem era pessoalmente. E isso destaca que ele queria saber o porquê que tinha gente lá buscando comida. E nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas antes disso, eu queria dar uns toquezinhos sobre o projeto. Nós estamos falando que nós temos um projeto em andamento. E quando a gente fala de projeto, eu trouxe algumas coisas assim, que pensa em... tem a Raquel aqui, que é arquiteta, ela tem lá as plantinhas dela e tal. E projeto pode ser várias coisas, mas sempre é um planejamento. É alguma coisa que você coloca no papel para segui-lo. E uma das coisas que é importante em um projeto é que ele tem começo, meio e fim. Então, quando nós estamos falando de um projeto social, também a gente quer e almeja isso, tá? E nós já temos um grupo se empenhando nisso. Já tem andado um pouquinho, mas temos muito a fazer durante esse ano. No planejamento, nós temos uma meta que é uma frase simples, não quer dizer que seja fácil de alcançá-la. Fala: ter implantado um projeto social na área rural. Então, quando fala projeto, tem que ser alguma coisa bem planejada, bem pensada. E
deve ser na área rural, ou seja, já tem um afunilamento. Tá? E para nos ajudar nessa compreensão, eu quis trazer alguma coisinha que foi trabalhada e foi escrita antes do Reinaldo vir para cá. Em fevereiro, o Reinaldo vai completar 7 anos aqui em Paulo Afonso. Mas antes dele chegar, teve todo um trabalho para decidir aonde ele queria, e eu nem estava nesse planejamento, e algumas coisas foram escritas. E isso está lá no site da Igreja de Campinas, tal, e o aspecto quanto às ações sociais. Não sei se dá para ler direitinho, mas esse primeiro aí fala assim: promova a sustentabilidade. Então, quando a gente pensa num projeto social, a gente tem que pensar nisso. Ou seja, tem que ser alguma coisa sustentável. Outra questão, ele fala assim: se empenha pela restauração e transformação do homem como um todo, promovendo verdadeira qualidade de vida. Então, nós devemos anunciar o Evangelho, e aquele que está em extrema pobreza ou está em vulnerabilidade deve ser alcançado para ter melhor qualidade de vida. Então, isso tem que ser um norte para o nosso projeto. E outra coisa, que atue eficazmente nas carências mais verificadas. E no nosso caso, a gente afunilou também, e nós vamos falar de saneamento básico. E daí, quando se quer escrever um projeto social, isso é uma contribuição que o Sérgio passou para a gente tem que saber o projeto para quê. Tem que ter uma finalidade, ele tem que ter uma causa, certo? E isso nós vamos detalhar um pouquinho para frente. Outra coisa que eu espero que eu esteja fazendo bem, a gente tem que ter uma comunicação adequada. E tem aqui a frasezinha aqui: se um cego que está precisando de estar ali na praça, ele coloca só uma plaquinha, por favor me ajude, eu sou cego, comunica pouco. Mas se ele fala, hoje é primavera e eu não posso enxergar as flores, tem um outro aspecto. E eu espero que com a minha comunicação aqui, eu alcance coisa desse tipo. Eu não me acho especialista nisso, tem pessoas melhores do que eu, e até espero que talvez se agreguem a nós para fazer isso. Outra coisa, precisa ter uma ótima justificativa, né? Essa imagem já fala bastante, né? Não sei se está claro aí o que é a árvore aqui, esperando a sua próxima refeição, infelizmente. Outra coisa, a gente precisa ter criatividade. Então, precisamos, já que existem pobres sempre, a gente vai ter que ser criativo naquilo que vai poder fazer. Outra coisa também fundamental é, um pouco do que ele está tentando aqui, é ter a participação da comunidade. Eu adoraria hoje ter todas as cadeiras ocupadas por outros ouvidos me ouvirem, mas vamos contar com isso e espero que vocês se irradiem e queiram passar um pouquinho mais para frente. Daí nós tivemos um tempinho aí, não sei se a figura fala bem, mas de pensar um pouquinho o que a gente poderia fazer. Olhamos para os lados, não foi tão eficiente, olhamos para outros e acabamos tendo uma ideia, um foco. E esse foco é fazer banheiros. Banheiro para quem não tem. Essas fotinhos aí mostram assim, banheiros bem rústicos, né? E esse de cima aqui lembra bem o que eu vi, a realidade lá em Moçambique. É uma pobreza bem mais intensa do que a gente observa aqui. E para deixar um pouquinho mais claro do que é essa necessidade, se a gente busca na internet, vai nos ver várias coisas falando disso. Então, por exemplo, uma professora da PUC no Rio fala assim, que o mais preocupante na precariedade das moradias é a falta de saneamento.
É um problema dos mais graves e urgentes, pelas suas consequências altamente nocivas para a saúde e bem-estar dos cidadãos. E temos mais alguma coisinha como fala: casa sem banheiro também não tem dignidade nem saúde. E o relatório da OMS aponta que 4 milhões de brasileiros não precisam fazer as suas necessidades a céu aberto. A realidade de glória, pelo menos por dados do IBGE, é que existem quase 700 moradias sem banheiro. E o nosso propósito, aonde a gente quer chegar, é produzir uns módulos como esses. O da esquerda aqui está mostrando que além do banheiro, ele tem um tanque e do outro lado teria uma pia. Então seria um módulo que a gente chama de hidrossanitário. E também uma grande preocupação com o esgoto disso. Então fazer uma unidade de saneamento própria dentro do tamanho possível. Tá? Então esse é o nosso objetivo. Ele não é pequeno, mas nós queremos trabalhar para que isso aconteça. Dentro desse escopo, nós comunicamos à igreja no final de novembro um caso específico que era um pouquinho mais fácil de fazer, que nós chamamos de projeto piloto. E nesse projeto piloto, aqui talvez não fique tão claro, mas isso aqui era a imagem do que seria um banheiro ainda num estágio de construção, com pouca coisa feita. E o do lado direito é o que a gente conseguiu fazer com a ajuda de vocês. Ajuda com orações, com contribuições. Nós tivemos a alegria de fazer um momento singelo de celebração ali com essa família e entregar simbolicamente isso que foi feito. Ou seja, nós completamos o banheiro, fizemos uma pia na cozinha e um tanque fora da casa. Essa família foi escolhida porque um dos filhos, esse rapaz aqui que vocês podem ver, ele tem 25 anos, mas é deficiente mental. Ele deve ter uma idade mental de talvez 2 anos, não mais do que isso. Eu tive a oportunidade, durante o período dessa obra, de ficar lá uns 3 dias, em mais ou menos meio período. E percebi como é difícil a vida dessa mãe, porque esse menino depende totalmente. Quando você tem uma criança pequena, você fica contente porque ela cresce. Tem os cuidados de um certo tempo, mas esse aí ainda é criança. E precisa tomar medicamentos, porque fica meio bravo. Mas foi uma coisa muito interessante e, além disso, foi muito prazeroso ver que, ao cantarmos algumas músicas infantis, o Júnior estava lá tocando violão, ele se alegrou. A gente pôde ver um pouco de alegria nele. E foi alguma coisa prazerosa de ver esse resultado. Então, se vocês puderem lembrar, é a Domingas, o Dejailton e a Isabela. Orem por essa família. Nós falamos de Jesus para eles. A gente precisa ter, talvez, outras oportunidades de estar lá falando. E, certamente, essa necessidade de banheiro não é a única. Tem outras coisas que talvez a gente pudesse vir a fazer por eles. Outro resultado desse projeto piloto foi o uso de mão de obra local. Esse rapaz aqui, o Vanderlei, eu fui atrás dele, eu já sabia que ele estava fazendo serviços de pedreiro. E ele foi meu aluno em 2016. Em 2016 ele tinha 17 anos, ele já era bastante habilidoso, ele que fazia qualquer manutenção elétrica dentro da escola, lá no Dionísio. E ele se vira bem com mecânica. Uma das coisas que eu vi logo, um pouquinho depois que acabou o primeiro ano que eu estive com ele,
eu dei um cursinho lá de eletricidade para ele e para alguns outros alunos. Ele transformou 3 motos quebradas em uma que funcionava. Então é um rapaz assim, diferente do que a gente tem visto. E foi uma experiência muito legal de acompanhar, de estar com ele, e eu desejo ter mais oportunidades de estar com ele, embora seja longe, e para falar mais do Evangelho para ele. Então, fazendo um resumo, esse piloto teve suas facilidades no sentido de ter um banheiro já iniciado, algum material ele já tinha existente, que facilitou e diminuiu o custo, e foi vitorioso esse teste de mão de obra. A gente pode contar com esse rapaz para outras coisas. E outra coisa, o custo disso tudo foi abaixo do nosso esperado, que a gente esperava, fizemos uma projeção de R$3.000 e foi gasto R$2.650. Então, como piloto, eu fiquei bastante contente. Eu acho que foi a mesma coisa por parte do Sérgio, o Ari também, que acompanhou de perto, suas esposas. E agora eu quero mostrar um pouquinho do que a gente pretende. Tá? Então, se a gente for focar o nosso projeto, nós queremos construir instalações hidrossanitárias, ou banheiros. Tá? Mas para quem? Para famílias que moram na área rural de Glória, porque é o lugar que a gente mais está atingindo, mas que estejam em situação de extrema pobreza, vulnerabilidade e risco social. Ou seja, sejam famílias que têm um quadro de carência além da conta. Não seja só carente, mas tenha motivos especiais para a gente atender. E uma das coisas que a gente vai precisar é localizar famílias assim. E uma coisa que a gente acha que está sendo bom é que o estar lá na escola de Dionísio facilita um pouco chegar a essas pessoas. E o custo estimado disso é de R$10.000, pode ser que seja um pouco maior, um pouco menor, mas é em volta disso. Ou seja, não é uma coisa pequena para a nossa comunidade, que não é grande. Mas nós temos esse sonho, esse propósito, e precisamos da generosidade de vocês também. Agora eu queria falar um pouquinho da cultura de Boaz, para a gente se enxergar com esse exemplo. Primeira coisa, Boaz, e eu quero falar o contexto que isso está, Boaz é um personagem não principal no livro de Ruth. Ele vive num tempo muito ruim em termos de dedicação e obediência a Deus. Ele vive no finalzinho do tempo de Juízes. Então, ele não tinha boas referências para fazer o que ele fez, mas ele foi obediente a Deus. A história começa com um tempo de fome em Belém. Belém é a cidade de Davi, a cidade de Jesus, né? A família de Elimeleque e Noemi imigram para a terra de Moabe e permanecem lá durante 10 anos. Mas, durante esses 10 anos, todos os homens morrem. Eles tinham 2 filhos adultos que se casaram, e o pai morre e os filhos morrem. E daí a Noemi, viúva, resolve voltar para sua terra, porque ela tinha notícias de que já não tinha mais fome em Belém. A Orfa, que é uma das noras, acompanha por um certo tempo na viagem, mas a Noemi a convence de voltar, e ela volta. Agora a Ruth fica firme e acompanha e dá um voto excelente de lealdade. Inclusive o texto de Ruth, que fala
por que ela resolveu ser leal a Noemi, a sua sogra, é muito bonito e usado em muitos casamentos, como voto dos noivos. Então vale a pena vocês darem uma olhada. E na sequência, e daí Boaz vai aparecer, Noemi, Ruth, orientada por Noemi, vai procurar comida. Por que ela vai procurar comida? Ela vai procurar comida, lembrando lá de Deuteronômio, que podia, já que estava na colheita, ela poderia conseguir algum alimento na colheita de algum produtor rural. Eu quero citar aqui algumas ações de Boaz. Primeira coisa, ele era uma pessoa rica e influente para o contexto onde ele vivia. A cidade de Belém era uma cidade pequena, talvez não chegasse a 1000 pessoas, mas de todo jeito o Boaz era uma pessoa de destaque. Tinha propriedades, tinha campos cultivados e também tinha empregados e servos, né? Quando fala servos, são escravos. Uma característica interessante que a gente pode ver logo no começo da aparição dele é que ele tratava bem os seus empregados e os seus servos, e isso se expressava na saudação que é colocada logo na história. Outra coisa também importante é que ele se interessava pelas pessoas. Ele se interessou em saber quem era aquela mulher que ele não conhecia, que era justamente Ruth. E só que ele não só permitiu que Ruth colhesse o que sobrava, ele cuidou da segurança de Ruth. O texto vai dizer assim, que se ela fosse para outro lugar, talvez ela fosse molestada ou abusada por outras pessoas. E então ele recomenda, fica aqui. Ou seja, ele promoveu segurança para ela. Então foi uma ação importante. E não só isso, ele era bem informado, porque quando ele foi conversar com ela, ele falou: poxa, eu estou sabendo do seu testemunho, estou sabendo que você fez bem para a sua sogra. Então essas são algumas características e ações de Boaz. Outra coisa que eu quero ressaltar com vocês é que Boaz foi além do que ele precisava. E agora vamos analisar um pouquinho o texto, uma parte do livro de Ruth. Então ele fala assim: disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher outra lavoura, não se afaste daqui e fique com minha serva. Ou seja, ele mal conheceu Ruth, ele já estava amparando e dando conselho para ela ficar ali em segurança. Além disso, ele deu outras recomendações. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você, tá vendo? Tinha algum perigo da turminha lá se aproveitar de uma estranha, de uma estrangeira. Quando tiver sede, beba da água dos postes que os rapazes encheram. Ou seja, ele providenciou também a água que seria importante para o trabalho daquele num solo escaldante. Então, ele foi além. Ele não ficou só em deixar alguns grãos soltos pelo caminho para os pobres irem pegar. Outra coisa, daí a Ruth reconheceu que ele fez mais do que precisava. E ela fala: porque achei favor aos seus olhos, a ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Ela sabia que ela valia muito pouco como estrangeira e como viúva, mas Boaz se importou com ela. Continuando no texto, ele vai falar: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra,
Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. Ela saiu da zona de conforto dela, porque era mais fácil ela correr com o papai e a mamãe para ser atendida. Mas ela preferiu ficar com a sogra, correndo vários riscos. E ele percebeu isso. Tá? Então, isso destaca que aquele que vai atrás do necessitado procura saber mais um pouco dele e não simplesmente ofertar. E daí ele continua: o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Ele reconheceu que ela estava fazendo alguma coisa muito benéfica para a sua sogra. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, Deus de Israel, cujas águas você veio buscar refúgio. Ou seja, ele estava orando a Deus para que ela fosse recompensada por Deus. Olha que interessante. Esse era Boaz. Além disso, ele fala: continue. Não, ela fala. E disse ela: continue eu a ser bem acolhido, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Eu sequer sou como uma das suas servas. Ou seja, ela se animou, ela se encorajou com aquela atitude de Boaz. Ou seja, ela tinha tudo para ficar depressiva pela situação. Acabou de perder o marido, está numa terra estranha, tem que ir lá mendigar alguns grãos aonde o pessoal está colhendo, mas ela se sentiu animada e encorajada. E na hora da refeição, o Boaz também foi além. Ele disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho, né? Essa versão fala vinagre. Quando ela se sentou, juntou os ceifeiros, Boaz ofereceu grãos tostados. Oferecer grão tostado era alguma coisa a mais, porque o grão tostado já estava beneficiado, não tinha sido acabou de ser colhido. E oferecer a comida para... não só ela foi colher ali, ela recebeu uma mitinha. Né? Ou então veja como foi o cuidado de Boaz. E quando ela se levantou para recolher, ela foi lá continuar a colher, Boaz deu ordem aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ou seja, ele estava fazendo mais, né? Não precisava. E, pelo contrário, quando estiverem colhendo, tire para ela algumas espigas dos feixes e deixe-os cair para que elas as recolham e não a impeçam. Olha que bacana. Ele não ofereceu simplesmente para ela. Ele deu um jeitinho para o pessoal deixar algo a mais para ela nem se sentir humilhada. Não a impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. O resto do texto vai mostrar que isso foi bastante. Colher 15 quilos de grãos era bastante. E era suficiente para suprir a fome dela e da Noemi por algum tempo. Então eu queria, já caminhando para o final, destacar algumas coisas que eu acho interessantes nesse texto e que eu chamaria de cultura de Boaz. Ele se informou. Ele procurou saber o que ela precisava. E essa marca de se informar, querer saber o que não está bem, a gente pode observar no livro de Neemias. O primeiro capítulo de Neemias tem alguma coisa semelhante. É um outro contexto, mas tem algo semelhante que gostaria que você procurasse ler Neemias também. Outra coisa que eu já caminhei com vocês, ele agiu dentro da lei e além da lei. A lei falava alguma coisa, ele foi além.
Ele não se contém em fazer só o que a lei pedia. Se ele fizesse, simplesmente deixasse ela colher, já estaria muito bom. Ele estava obedecendo a Deus, mas ele foi além. É claro que a gente pode ler esse texto como um conto de fadas. E vem um romantismo todo aí, mas de todo jeito Boaz foi além, porque ela tinha muito pouco valor. E ele foi uma exceção. E daí é um convite para a gente. Será que a gente pode se mirar em Boaz e ser uma exceção? O mundo faz muito pouco quem é invisível. Mas a gente pode enxergar o invisível. E principalmente pensando no período de juízo. Se eu estivesse olhando no texto além disso, a gente vai ver que teve uma ação duradoura. E aí talvez a gente possa pensar em sustentabilidade. Ele tinha uma outra lei do Antigo Testamento, que era a lei do levirato. Ou seja, uma mulher que ficava viúva e não tinha filhos, tinha que o parente mais próximo, que seria um irmão, que não, se não houvesse irmão, seria um primo, um tio, coisa do gênero, teria que casar com a viúva e ter herança para aquele que morreu sem filhos. E Boaz não era o mais próximo, mas ele foi lá e se preocupou para conseguir que o resgatador mais próximo não quisesse resgatá-lo. E assim ele a resgatou, e de Ruth saiu a geração de Davi. Então, Ruth foi mãe de Obed, de Obed teve Jessé, e Jessé teve Davi. Então, essa história, que pode ser considerada só uma história de conto de fadas, né? Ela está toda dentro do plano de Deus para o nascimento de Jesus. E é muito interessante que na linhagem de Jesus tem uma estrangeira, pelo menos uma estrangeira, que é Ruth. E terminando, eu queria incentivá-los a algumas coisas. Primeiro, o que você pode fazer sozinho? A ação social começa com a sua ação individual. Procure ver aonde você pode ajudar, mas que seja um esforço seu. Se o esforço é muito grande e você não dá conta, procure incentivar e incendiar o seu grupo pequeno, a sua coinonia. Se ainda assim é pequeno, traga para a igreja ou para a comunidade um pouco maior. Então a gente deve ter esse escapinho aí. Outra coisa que eu queria dizer é que é muito fácil, às vezes, ter dinheiro no bolso. Mas essa não deve ser a nossa prioridade. Às vezes é mera terceirização. Gastar tempo com quem necessita é muito importante. E vai ser lá que você pode evangelizar. Quando eu tive a oportunidade de ficar um pouquinho de tempo lá com aquela família, foi bastante benéfico. Eu diria até que eu fiz pouco, mas foi muito interessante ter aquele convívio. Então, dedicar tempo para atender a viúva e evangelizar. E agora é sua vez. Então, terminando feliz 2022, e vamos ver se a gente faz alguns banheiros desse tipo ao longo do ano. Quero orar. Senhor, bondoso Deus, bondoso Pai Celeste, te agradecemos por esse personagem tão rico de Boaz, e que possamos realmente ter atitudes e a cultura dele, e estender os nossos olhos e as nossas ações a quem necessita.
Por isso nós queremos te agradecer, te louvar em seu filho amado Jesus. Amém.